Não, não ignore que é pela palavra, muito mais do que por livros, que se ganham os homens. Todos os grandes movimentos que a história registrou ficaram a dever muito mais aos oradores do que aos escritores. Não ignore que serão os oradores, as pessoas que detêm a comunicação ao vivo com a massa, que vão manipular a história. Não os livros. Ah, como assim, Elisiário? Você está falando contra os livros? Não estou falando contra os livros. Eu estou dizendo que o livro, ele não consegue juntar a massa. O que junta a massa é o orador. É o orador, quando lê a Bíblia, sendo um pastor, sendo um padre, que dá sentido ao que está escrito, interpretando ao seu bel prazer. É um orador no STF, um ministro interpretando as leis, que propõe que o ponto e vírgula e acento e parágrafo naquele jeito é o certo que ele está dizendo. Não é o próprio livro. Para interpretar um texto, você tem que ler com calma e atenção, identificar o tipo de texto, considerar o contexto em que a história foi escrita, sublinhar e marcar palavras desconhecidas, consultar o dicionário, reler o texto, substituir palavras, fazer perguntas sobre o texto, criar hipóteses e questionamentos e tentar explicar as ideias do texto com suas próprias palavras depois que leu. É muito difícil. Agora, escutar um abestalhado falando, jogando palavras aos ventos, é muito mais fácil. Já vem pronto. Um gesto, uma foto, um olhar, vale mais do que 5.000 palavras. Não ignore que a palavra é muito mais do que os livros que se ganham os homens. Todos os grandes movimentos que a história registrou ficaram a dever muito mais aos oradores do que aos escritores. Não ignore que uma pessoa atrás de uma câmera, ou de celular, ou de uma câmera de televisão, ou em cima de um palanque, ou em cima de um púlpito, segurando o microfone, hoje e sempre, o orador teve muito mais poder do que os livros. Elisiário Máximos com você. Estamos vivendo isso. O que você acha disso, hein?